Olá, meus irmãos, bom dia. Aqui é bom dia, né? Boa noite e boa tarde, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Irmãos, queria compartilhar uma palavra com vocês, tá? E queria pedir que você abrisse seu coração e deixasse o Senhor falar com você. Assim, veja, reveja, discuta, converse sobre essa palavra, deixe o Senhor trazer revelação e que essa palavra entre no seu coração, realmente produza frutos, né? Possa mudar a sua vida também. E assim, são coisas que na verdade, queria dividir 3 pontos com vocês que todo mundo sabe, né? Ou pelo menos deveria saber, mas que para muitos tem sido apenas teoria. Muitos podem dizer assim desse assunto: tudo isso está certo, está na Bíblia, eu penso que isso pode ser verdade. Mas na vida diária, no dia a dia, isso não é válido e nem importante, né? O importante às vezes é a gente pagar conta, que vai vencer, fazer as coisas, estudar, trabalhar, etc. Mas na verdade, se a gente praticar essas coisas, esses 3 pontos que eu vou dividir com vocês aqui, isso pode mudar a nossa vida e muito. Amém? Então, leia comigo, por favor, lá em Romanos 8, 28 e 29, e o versículo 30. Então diz assim: porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são ou foram chamados por seu decreto ou seu propósito, algumas outras versões. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É um texto bem conhecido, que a gente conhece bastante, né? Mas, na verdade, nas nossas vidas, às vezes a prática desse texto não é tão visível, né? Não faz parte da nossa vida, né? E, irmãos, o Senhor, nosso Deus, é um Deus de todos os dias. Ele é um Deus que quer relacionamento com a gente todos os dias. Então Deus está falando conosco nesses dias que precisamos dar frutos, viver a vida de Cristo, viver a vida em abundância. E esses frutos vêm de uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus. Vêm de uma vida de contemplação, de ver Jesus em nossas vidas todos os dias, relacionamento com Ele todos os dias. Bem, mas vamos lá. Primeiro ponto que eu queria dividir com vocês, que está baseado nesse texto também, é que Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. É um Deus todo-poderoso. Somente nesses versículos que nós lemos, nós vemos coisas tremendas que Deus fez e que Deus pode fazer, né? Então eu listei algumas coisas aqui, você pode ver outras também, né? Eu coloquei assim, ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Todas as coisas que você passa na sua vida, isso tudo contribuirá e contribui para o seu bem. Deus pode fazer isso acontecer. Outra coisa, Ele nos chamou para fazermos parte de um propósito. Um propósito, irmãos. Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem um propósito aqui na terra e Ele está trabalhando nesse propósito. E Ele chamou eu e chamou você para fazermos parte. E só um Deus poderoso pode fazer isso. Ele conheceu você e eu antes de existirmos. O Salmo 139, não vamos ler aqui agora, mas você pode ler depois. Esse salmo mostra como Deus conheceu você antes mesmo de você nascer. Ele já sabia todos os seus dias. Ele sabe de tudo que você fala, tudo que você pensa. Ele conhece você muito bem. Leia esse salmo, vale muito a pena depois você ler e meditar nesse salmo. Ele também nos deu um destino para sermos iguais a Jesus Cristo. Mas olha, isso quem está fazendo é Ele, por meio do Espírito Santo. Ele está trabalhando em nossa vida para que sejamos iguais a Jesus Cristo. Outro ponto, Ele nos justificou, fez uma obra de justificação. Ele também nos glorificará. Amém? É esse Deus que você adora.
é esse Deus que você serve. É um Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas, que está em todos os lugares e que sabe todas as coisas. Esse Deus que você serve não é um Deus fraco. Ele tem todo o poder no céu e na terra, no invisível e no visível. Ele é o seu Deus. Ou será que tem coisas em sua vida que ele não consegue fazer? Não, né? Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Se você crê nisso, diga aí, amém, glória a Deus. Lembrando do David, né? Amém, glória a Deus. Ele é todo poderoso, não sobra nada, irmãos. Ele não sobra nada que ele não possa fazer. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Ele está no trono, ele manda no universo, nas mínimas coisas que existem, vivas ou mortas, grandes ou pequenas. Basta uma palavra dele, ele muda tudo, pois ele é o rei do universo. Pode todas as coisas, e isso precisa entrar no nosso coração, irmãos. Isso precisa ser algo que mexe com a gente. Nós precisamos ter essa revelação de quem é esse Deus que nós servimos. E Ele é todo-poderoso. Amém? Para Deus não há impossíveis, não há coisas que Ele não pode fazer. E nós existimos porque Ele quis. E quando Ele não quiser que continuemos existindo aqui, Ele nos levará com Ele. Amém? Nossos dias estão na mão dEle. Ele pode curar. Ele chama a existência as coisas que não existem. Ele pode mudar os corações, transformar vidas. Ele pode nos tirar do lamaçal do pecado e colocar nossos pés em lugares firmes. Ele pode nos sustentar, pode nos suprir, abrir caminhos no deserto, mudar realidades, mudar nações. Ele pode fazer tudo, porque Ele é Deus. Amém? É esse Deus que nós servimos. É um Deus que é todo poderoso. E diga aí para você mesmo, Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. É esse Deus que eu sirvo, um Deus que pode todas as coisas, que manda em todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. Tudo está na mão do Senhor. Amém? Segundo ponto, esse Deus que é todo-poderoso, Ele tem um plano, um propósito aqui na terra, né? Como nós vimos aí no versículo 28 de Romanos, né? E como Ele tem um propósito, Ele nos chamou também para fazermos parte desse propósito. Mas olha o que está escrito em Efésios 1, versículo 11. A Bíblia diz que tudo acontece conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Ele tem um plano, irmãos. Ele tem um propósito. Está trabalhando nesse plano há milhares de anos. Desde a criação do mundo. Ele iniciou o plano, o propósito dele lá em Adão e tem feito coisas grandes e tremendas para cumprir o propósito dele. E deixa eu contar uma coisa para você. Ele vai cumprir esse propósito. Amém? Ele vai cumprir o propósito dele aqui na terra, para com sua igreja, para com nossas vidas. Ele vai fazer isso. E nós fazemos parte desse propósito. Aleluia. Glória a Deus. E tudo existe e acontece de acordo com sua vontade. Irmãos, nós precisamos crer nisso, que nós servimos um Deus que é todo-poderoso. E esse Deus que é todo-poderoso tem um plano. Ele tem algo para realizar aqui na terra. E Ele nos chamou para fazer parte desse plano. Se isso não mexer com a gente, irmãos, olha, precisamos orar, pedir misericórdia de Deus. Porque nós fazemos parte desse propósito. Você não serve a Deus, você não foi chamado a servir a Deus para ficar sentado numa cadeira de um salão e ouvindo uma boa ministração e cantar louvores apenas. Você foi chamado para algo maior e tremendo. Deus tem algo na sua vida, para fazer na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Deus tem algo tremendo para realizar na igreja. Amém? E nós precisamos entender isso, que nós somos chamados para fazer parte desse propósito que Deus tem aqui na terra. E Ele está realizando esse propósito independente de nós, né? Independente se a gente crê nisso ou não, independente se a gente acha que isso não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com a gente, né? Ele está cumprindo o propósito dele. Então a minha oração é nesse dia que você tenha revelação
de que Deus tem algo tremendo para revelar, para fazer através da sua vida, e na sua vida Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Creia nisso. Deixa essa palavra entrar no seu coração. E aí, isso tudo nos leva a algumas dúvidas, né? Mas qual é esse propósito? O que será que estamos incluídos? E será que estamos incluídos nesse propósito? Será que a gente faz parte mesmo disso? E agora eu queria dividir o terceiro ponto. O terceiro ponto é fundamental para a gente entender isso. 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim: mas está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Você ama a Deus de verdade? Diz aí, responde dentro do seu coração, você ama a Deus de verdade? A Bíblia aqui não está questionando se você é bom, se você é ruim, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, não está questionando nada. A única coisa que a Bíblia está questionando é, você ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força? Você coloca Deus acima de tudo na sua vida? Você ama o Senhor Jesus mais do que a sua própria vida? Se você ama, olha, coisas tremendas Deus tem para revelar para você. Ele tem coisas tremendas para revelar para aqueles que o amam. As coisas que olhos não viram, coisas que ouvidos não ouviram e nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Como podemos descobrir que coisas são essas? Como podemos saber dessas coisas, já que olhos não viram, né? Já que ouvidos não ouviram? O que afinal Deus preparou para nós? A resposta está no versículo 10, 1 Coríntios 2, 10. Diz assim, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Se escutarmos o Espírito Santo, teremos uma noção das coisas que Deus nos preparou. Irmãos, Deus tem revelado muitas coisas já do propósito eterno que Ele tem para manifestar, para cumprir aqui na terra, cumprir na minha vida, na sua vida. Mas precisamos ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela. Ele não ele não informa, ele não traz apenas uma informação, mas ele revela ao nosso coração as coisas que Deus tem para nós. E é muito diferente quando eu ouço apenas uma palavra e quando o Espírito Santo revela uma palavra ao meu coração. E é isso que precisamos buscar. Se você ama a Deus de verdade, essa revelação do Espírito Santo, das coisas do Senhor para a sua vida. Então, seria o momento da gente clamar ao Senhor por revelação da palavra do Senhor, revelação do propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a igreja. E Deus tem revelado tantas coisas desse propósito, mas Ele vai revelar mais ainda. Tem muita coisa que Ele vai trazer revelação para nós como igreja ainda. E como sabemos se estamos incluídos nesse plano? Porque amamos a Jesus. Você ama Jesus? Você ama Jesus com todo o seu coração? Então, não tenha dúvida, você faz parte desse plano. Você faz parte desse propósito. Não há nada mais que você precisa fazer. Amém? Não tem nada, mais nada que precisamos fazer para fazer parte desse plano. Porque se você ama o Senhor, se você está em Cristo Jesus, você faz parte desse propósito. Amém? Irmãos, só repetindo, resumindo, é um texto, são 3 pontos aqui que eu estou dividindo com vocês que a gente precisa trabalhar, precisa buscar mais textos, mais revelação, mas resumindo, você serve um Deus que é todo poderoso e creia nisso. Amém? Creia nisso. Se você está passando uma situação difícil, creia que seu Deus é um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, e você serve a esse Deus que é todo poderoso. E esse Deus que é todo
Todo-Poderoso tem um plano, tem um propósito, e você faz parte desse propósito. Sabe por quê? Porque você ama Jesus Cristo. E se você ama o Senhor Jesus, você tem parte nesse propósito. Amém? Então eu queria deixar essa palavra com você hoje. Compartilhe sobre isso. Se o Senhor permitir, na próxima vez eu vou falar um pouquinho sobre o propósito eterno de Deus, né? Mas assim, deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo revelar ao seu coração essa palavra, trazer revelação, e ora sobre isso. Divida esse texto com seus irmãos aí no grupo, e que o Senhor possa trazer mais revelação desse propósito na sua vida. E realmente, quando entendermos esse plano, termos revelação de quem é esse Deus que nós servimos, e entender que nós fazemos parte disso, Deus vai fazer algo tremendo na nossa vida. Nossa vida pode mudar muito. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente com revelação do Espírito Santo, com revelação da Palavra de Deus, em nome de Jesus. Grande abraço a vocês, estou com saudades, viu? Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.